Alex Nascimento Sonei. Estava na praia da Barra em Salvador quando vi uma onda tão alta que passava dos prédios e ainda era muito alta. Tentei fugir e avistei outra onda vindo em outra direção, só que já estava perto da praia quando vi esta onda se aproxima dos prédios. E aí acordei. Visão estava de frente a um local onde não conheço. E de repente olhei e vi uma onda tão alta que ultrapassava os prédios e ainda subia mais. Vir quando tentava fugir para os locais altos quando vir outra onda chegar em um outro prédio alto e comprido. E tentavam fugir, mas parecia ser em vão, pois corriam para um lugar mais baixo de frente ao mar. Depois não vi mais nada. Já neste sonho estava fugindo de uma onda que vinha do mar, mas não avistava ondas. Só apenas corria para fugir. Foi quando subir uma ladeira onde tinha uma saída de frente para o mar. Foi quando saltei para o lugar de onde havia subido para dentro do mar, quando a água da onda logo saiu pelo mesmo local de onde havia vindo e a água saia do local alto de onde havia saltado e a água vinha com força como uma torneira quando a água chega na torneira. Estava dormindo quando me vi aqui embaixo de Quintas em Salvador. Pude ver que estava pegando fogo em toda a região, mas o fogo não me queimava pois eu passava por dentro do fogo. Mas vi que estava em outro local que também estava pegando fogo em diversos lugares. Até na ilha pude ver que estava pegando fogo, naquele local. Depois vi um supermercado que estava pegando fogo, e depois acordei. Adriana Moreira. Eu também tive sonho com tsunami e terremoto asteroide que ia caindo numa velocidade para a Terra. A igreja abre os olhos. Jesus está voltando. Vamos preparar mais. Luziania. Luz e a paz de Deus a todos. Eu sonhei há 2 semanas com um gigantesco tsunami no Brasil e ao mesmo tempo já era em outro país. As ondas eram relativamente altas com mais de 50 metros de altura. E olha, esse já é o 4º ou 5º sonho com tsunami e com terremoto que lembro foi somente uma vez. Eu fico com receio de postar vídeo e ninguém vai acreditar em mim. Eu tenho certeza que o Senhor está me avisando. Eu falei pro meu esposo, ele disse: não existe ondas de 50 metros. Eu disse sim, mas vai acontecer. Desejo a todos a santa paz de Deus. Vivinha RC a paz. Irmão, na primeira semana de fevereiro de 2017 tive o sonho assim. Estava numa cidade e era uma escuridão absoluta. Só enxergava vários raios. Muitos raios caíam do céu. Então, naquele lugar encontrei 2 pessoas que me disseram: uma coisa terrível está chegando. Uma coisa terrível aparecerá. Eles repetiam. E eu os perguntei: o que se aproxima? E eles responderam: o Deus Sol. O Deus Sol. E começou a ventar muito e quase não conseguimos nos segurar para nas coisas para não sair voando e acordei. Então, considerei o sonho como alerta para a manifestação do anticristo. Bolart Corte Lazer Usinagem CNC. Bolart Corte Lazer Usinagem CNC. 9 meses atrás, quando eu tinha 12 anos, 1984, tive um sonho que nunca esqueci. E naquela época não se falava de tsunami, terremoto no mar. Pouco se comentava sobre catástrofes, mas o que sonhei foi literalmente descrito em imagens deste vídeo. Estava eu numa praia, especificamente numa padaria na orla do mar tomando um pingado, acompanhado de alguém que não se THJ, quando de repente a brisa que vinha do mar inverteu bruscamente sua direção e começou a ir em sentido ao oceano. A água que lambia a praia em suas ondas começou a vazar para longe da praia bem rápido. E aquilo chamou minha atenção e a de muita gente que estava na praia. Assim que senti a diferença do vento, eu olhei para o horizonte e enxerguei a uma distância muito longe uma coluna horizontal escura subindo no horizonte como se fosse uma cortina em que se levantava em todo o espaço visível. Aquela onda enorme subiu na altura das nuvens e vinha empurrando as nuvens, causando enormes relâmpagos e explosões de trovões que faziam a terra tremer. Enquanto se aproximava, quando de repente desceu do céu defronte a gigantesca onda uma luz muito forte em forma de ponto minúsculo que viajou numa velocidade incrível por toda a extremidade da onda e voltou ao ponto inicial. Depois veio em nossa direção e parou bem em cima de onde estávamos. Neste momento minha atenção se focou o pânico das pessoas desesperadas fugindo para longe do mar, entrando em seus carros e motos, subindo a serra do mar, entrando em seus carros tentando escapar da morte certa. E eu observando aquilo tudo senti uma paz inexplicável. Uma paz que vinha daquela luz, que me certificava que aquilo seria o ponto final da minha história. E aquela luz sendo observada de repente caiu na nossa frente e se transformou em uma pessoa que não identifiquei o rosto devido à resplandecência de sua pessoa. Muitas pessoas que observavam o mar na praia correram para este homem, porém não conseguiam chegar perto dele. Essa pessoa veio em minha direção com os 2 braços estendidos e dizia: venha, vamos.
Chegou sua hora. Após isso acordei e até HJ guardo na memória o timbre da voz deste homem. Animes BR. Minha mãe teve um sonho com tsunami TBM. Só que ela disse que saía correndo de uma onda gigantesca. Mas a onda não chegava a pegar ela. Ela só sentia as gotas da onda caindo sobre ela e que quanto mais ela corria mais a onda aumentava de tamanho. Aí ela acordou muito assustada e contou pra nós e disse que parecia muito real aquele sonho. Realmente tudo o que se tá falando por aí é a mais pura verdade. Então vamos nos preparar e parar de brincar de ser crente. A volta do Senhor está mais próxima do que imaginamos. Fiquem na santa paz do Senhor. Tudo numa boa, não será um terremoto. Essa noite eu vi uma grande bola de fogo ardendo como o sol. Pareciam dois sóis no céu. Só que uma crescia cada vez mais. E eu entendi que essa estava vindo para a terra. Algumas pessoas começaram a ser tomadas antes do impacto. Sumiam do nada. Mônica Uemura. Sobre essas coisas que estão falando sobre acontecimentos que irão acontecer. Fiquei muito pensativo e fui na madrugada buscar do Senhor a respeito disso e perguntei para ele se isso realmente aconteceria. Irmãos, foi tremendo. Não foi sonho, mas foi real. Abri exatamente onde ele fala na Bíblia, que uma grande destruição viria sobre a terra e já estava determinada. Fiquei muito assustada. Precisamos ficar alertas e preparados. Edilson Santos. Ano passado eu tive um sonho. Fui levado ao espaço por um espírito, que me mostrou a terra de cima. Do alto ele me mostrou uma cidade. Ficava no Chile. Creio ser Santiago, e uma espécie de abóboda circundava a cidade. E ele pediu que eu olhasse para baixo da cidade e a terra se tornou transparente e vi uma enorme fornalha embaixo da cidade, como se um enorme vulcão estivesse por debaixo, com lavas quentes, prontos para explodir. Entendi que um supervulcão entraria em erupção no Chile, fazendo com que um forte terremoto atingisse toda a América do Sul, com resultados catastróficos para São Paulo. A visão da Terra foi muito forte. E desde então venho acompanhando que muitos têm tido visão acerca de um terremoto em São Paulo. Então creio que a América do Sul sofrerá um grande terremoto e o Brasil será gravemente atingido. Oremos. Sandra Alves da Silva Brates. Olha, eu tenho sonhado com bolas de fogo caindo, só que quando eu falo as pessoas não acreditam. Tainá Marques. A palavra do Senhor diz: isso não é o fim, é só o começo das dores. Jane Martins. É verdade mesmo, Jesus está voltando mesmo. Cleires de Fátima da Silva Santos. Amados, há mais de 2 semanas atrás eu tive um sonho que vai ter um terremoto no Brasil. Eu estava perto de uma casa de alvenaria e Deus falava: sai de perto dessas paredes. Vai para uma casa de madeira, tem mais segurança ali. Depois Jesus me mostrava uma grande guerra. Eu vi as aeronaves imensas e tambores de guerra em curso e ele dizia: ora, porque muitos povos vão morrer. Nessa guerra eu acordei assustada. Irmãos, agora todos os dias oro e vigio para estar desperto para o fim do mundo. Luziania. Luz e a paz de Deus a todos. Passo aqui para dizer que há cerca de 2 semanas eu tive um sonho horrível com um grande tsunami em direção ao Brasil. Isso eu já sonhei cerca de 3 a 4 vezes. Gente, parem de brincar. Acreditem, isso não é brincadeira não. As ondas eram tão altas, com aproximadamente 50 metros de altura. E nesse último sonho eu tentava colocar as pessoas em poroas para salvar as suas vidas. E muitos corriam de um lado para o outro parecendo baratas tontas. Eu dizia: venham, venham. Ponto. Sigam-me, aqui tem lugar para todos. Irmãos, foi horrível. Santo Deus. Magno Pires. 2010 eu tive um sonho sobre maremoto. No sonho vi uma onda gigantesca e tinha uma pessoa olhando para a onda quase o cobrindo. Mas ele só estava observando e não corria da mesma. Neste mesmo sonho tinha uma ladeira que foi inundada por água corrente e eu comecei a falar para as pessoas daquela cidade que era para subir ao monte. Porém ninguém saía das suas casas. Vi uma senhora sem roupas dentro de uma casa e eu falava para ela que iria subir ao monte. Acredito que no Brasil haverá uma grande catástrofe. Se preparem, irmãos. Adriana Santos. E verdade, gente. Morei em Macaé durante 7 anos e lá já se falava nessa revelação 2007 a 2013. Porém vim morar no RJ e em novembro de 2016 tive uma revelação onde estava eu, minha mãe e minha irmã. Estávamos numa casa e parecia ser um lugar muito alto e ficávamos orando com mãos para cima, clamando a Deus por misericórdia. E quando minha mãe abria a porta da sala, víamos uma cidade sendo totalmente destruída. Via muitas águas. Antes das águas via um redemoinho muito grande e tudo ia sendo destruído e vinha se aproximando de onde estávamos. E nessa hora minha mãe gritava e dizia: fechem as portas e janelas e continue orando, pedindo a Deus por misericórdia e passando aquela devastação. Depois de um tempo eu abri as portas e contemplava uma terrível devastação. Árvores caídas, coqueiros arrancados, animais mortos,
casas destruídas e aí despertei daquela revelação. Me sentia muito cansada e assustada. Carlos Francisco Gregorio da Silva. Eu alguns anos atrás sonhei também com ondas gigantes invadindo os prédios da cidade. O que está sendo falado por esse pastor tem sido mostrado a outras pessoas. Não é coisa fantasiosa. E um aviso que tem que ser levado a sério. Ana Pereira. Meses atrás sonhei que o mar avançava em direção à terra sobre as pessoas e neste mesmo instante a trombeta tocava e Jesus aparecia nas nuvens. Cesário Fabiani. Disse o Senhor: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bramido do mar e suas ondas. Tsunamis.